Bem, agora eu trouxe para você uma questão de um assunto que assusta muita gente. Verbos, né? Quer dizer, muitas pessoas têm trauma, né, de ter estudado verbos. Até porque no passado, estudar verbos era apenas memorização, né? Eu me lembro de ficar decorando os verbos e dormir em cima do livro, porque eu nunca conseguia decorar aqueles verbos, né, todos. Veja, hoje a notícia é boa. As provas trazem esse tópico de uma maneira muito lógica. Muito mais fácil estudar verbos hoje. E eu digo ainda mais, é delicioso, é maravilhoso aprender verbos com as provas de concursos públicos. Bem, eu trouxe para você aqui uma questão de conjugação verbal. Que é o pior assunto, né? É o que a maioria das pessoas detesta, quer dizer, conjugar verbos. Mas veja, eu quero que você perceba que interessante é se raciocinar hoje nas questões. Não é mais decoreba, é raciocínio. Vamos conhecer? Vamos lá? Vamos à questão. Bom, é uma questão para um concurso da fiscalização. Os concursos, né, para fiscais, hoje no Brasil, eles trazem o português de uma maneira, né, bem inteligente. As provas são difíceis mesmo. Mas essa questão, na verdade, ela segue um padrão que você vai ver em outros concursos, não é? Apesar de ser um concurso para fiscal, a questão tem um padrão de todos os outros. Bom, o que a banca diz? Ela diz assim, na frase do texto, a liberdade supõe a operação sobre alternativas, o verbo irregular foi flexionado corretamente. Então, a banca traz uma frase que foi retirada de um texto da prova, e mostra um verbo que foi corretamente conjugado. Bom, o que a banca quer? Assinale a alternativa em que se apresenta flexão incorreta. Então, o que se quer é o verbo que foi conjugado de forma equivocada. A frase, portanto, com erro. A resposta é letra D. Mas o mais interessante aqui eu vou mostrar a você como raciocinar diante de cada alternativa. Eu não quero que você perca tempo resolvendo prova. Esse é o grande problema às vezes. Muitos falam que até acertaram a questão, mas levaram muito tempo pensando. Veja, uma questão como essa, ela deve ser resolvida aí em 2,5 minutos no máximo. E muita gente fala, olha, eu acertei, mas eu levei aí o dobro. Bom, é isso que eu não quero. Então, para você agilizar seu raciocínio diante de cada alternativa, eu vou mostrar a você o que seria o ideal. Bom, na letra A, o verbo é impor. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você olhar o verbo e colocá-lo no infinitivo. Então, vamos lá. E eles impunham condições. Então, qual é o infinitivo deste verbo? Impor. Esse é o primeiro passo. Lançar o verbo para o infinitivo. Bom, depois de colocá-lo no infinitivo, vem o segundo passo, que é pensar no líder deste verbo. Como assim líder? Líder é aquele verbo mestre, né? O mestre do impor é o por. Por quê? Porque ele é um verbo de mesma família. É um verbo com o mesmo radical. Por que é bom trocar pelo líder? Porque o mestre é um verbo que normalmente você vai saber conjugar. É um verbo fácil. Então, quando você troca pelo líder, é mais fácil, porque aí você pensa no líder e aí depois você troca pelo verbo que você quer. Então, vou mostrar isso para você na letra A. Bom, o verbo é impor, o líder é por. Bom, colocando o por nesta frase, teríamos eles punham. Então fica fácil. Se seria eles punham, então o correto é mesmo eles impunham. Perfeita a letra A. E a banca queria o erro, por isso não foi a letra A. Na letra B, então vamos lá. Primeiro passo é pensar no verbo e colocá-lo no infinitivo. O verbo é intervir. Tá. O mestre, o líder é vir. Bom, agora coloque o líder na frase. O julgador veio. Perfeito.
O julgador interveio. Correta, portanto, a letra B. Entendido? Bom, aí vem a letra C. O verbo da letra C é querer. Bom, o verbo querer é um verbo que nem precisa de líder, não é mesmo? Ele já é um verbo mestre, ele já é um verbo, né, líder, porque ele, veja, é um verbo fácil, né? Então, nesse caso aí, o estranho da letra C foi esse iria, né? Porque aí são vários R's, né? Quereria. Aí muita gente fala, mas quanto R? Veja, você tem dois R's por quê? Um é o R do radical, querer. E o outro R é o R da desinência, de futuro do pretérito, iria. Por isso, está perfeito, quereria, né? Nada demais na letra C. Só é estranha porque as pessoas pouco falam assim, né? Então, você não escuta muito essa forma verbal. A resposta foi letra D, por quê? Onde está o erro da D? Bom, o verbo da letra D é o verbo dispor, que se conjuga como o verbo por. Então, o líder do dispor é o por. Portanto, se você colocar o verbo por na frase, você vai perceber o erro. Quer ver? Se os autores puserem, então o certo seria puserem, porque o verbo aí ficará no futuro do subjuntivo. É só você observar o fim dessa frase, é futuro. Observe, a publicação da revista será certa. Então a ideia da frase é de futuro, não é? Então o verbo deverá ficar no futuro do subjuntivo. Então se você colocar o verbo por no futuro do subjuntivo, como é que vai ficar? Se os autores puserem. Pronto, aí você detecta o erro. Então, o certo teria sido dizer se os autores se dispuserem. Entendeu? Aí fica fácil ver o erro. Na letra E, veja, temos um verbo fácil, que é um verbo regular, atentar. É um verbo regular de primeira conjugação, AR. E quando você estiver diante de um verbo regular de primeira conjugação, e tiver dúvida, eu tive dúvida, não conheço esse verbo, é muito simples. Você vai pensar num verbo também de primeira conjugação, fácil. Um verbo fácil de primeira conjugação, ou seja, um verbo terminado em AR fácil para você. Digamos que seja o verbo amar. Aí você vai trocar o verbo desta frase pelo amar só para verificar se está tudo bem. Então, se eu colocasse o amar aí, como é que ficaria? É necessário que amemos, não é? Por isso que está certo, é necessário que atentemos. Então, venha aqui comigo, vamos lá. Entenda que toda vez que você estiver diante de um verbo difícil, você deve pensar em um verbo fácil. Por isso, aqui no livro, eu organizei para você os verbos líderes. Por que são chamados líderes? Porque são verbos fáceis, verbos que você provavelmente sabe conjugar, e aí eles vão ajudar você a conjugar os verbos difíceis. Naquela questão, o verbo dispor, não é? Ele se conjugava como o verbo por, não foi isso? Então, veja, provavelmente, muitos não vão saber conjugar o verbo dispor, mas o verbo por, sim, é um verbo tranquilo. Então, eu aconselho que você estude verbos assim, de uma maneira mais lógica, fazendo sempre a correlação com os verbos mais fáceis. Portanto, não perca tempo na questão, em cada alternativa, conjugando cada verbo desde o presente do indicativo. Então, o que eu não quero que você faça é, na letra A, o verbo é impor, tá? Como é que seria o impor no presente do indicativo? Então, eu vou desde o presente para chegar ao pretérito imperfeito. Eu não quero isso, porque você pode até acertar, mas vai levar um tempo absurdo. Utilize essa lógica, vai muito mais rápido e isso vai dar a você segurança. Mas não deixe de treinar, faça as outras questões aí de verbos que você tem, tá bom? E eu já volto com mais. Até já!